Bom, em primeiro momento eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a Fênix, mais uma videoterapia dessa semana, falando sobre o crack. Mas antes de tudo eu quero agradecer de todo o coração pelas visualizações, pelos compartilhamentos, e felizmente é uma droga que ela está acabando com os neurônios das pessoas, estão atacando o sistema nervoso central. Há anos atrás, trabalhando em várias clínicas que eu trabalhei, não se via tanto usuário de crack que nem se vê agora, e tanto usuário de álcool. Mas o usuário de crack está ultrapassando também o álcool. O porquê? Porque é uma droga mais barata, é uma droga que tem pontos artifícios que custam um dinheiro, outros pontos custam mais caro. O porquê? E são drogas tão avassaladoras que eu estou vendo que tem pessoas chegando na nossa e em outras comunidades e clínicas e hospitais que nós estamos mandando, que estão atravessando o espelho. O que é atravessar o espelho? O seu cérebro não está funcionando mais como deveria funcionar, já com um potencial gravíssimo, que ele precisa ficar internado por 2 anos, senão não elimina a compulsão do crack. Eu vejo que em 6 meses que nós colocamos os meninos, as meninas, tá entendendo? Na internação, de 100, mais ou menos 2, 3 ficam em pé. Os outros não, acabam voltando novamente, ou para a mesma clínica, ou para outras clínicas que nós colocamos. Mas o porquê isso? Porque o pessoal, os usuários, os doentes, como nós podemos chamar, que já foi feito pela Organização Mundial da Saúde, não entende que precisa buscar recursos mais sofisticados para ficar limpo. E uma coisa que eu estou notando é o orgulho. A pessoa carrega o orgulho dentro dele e não sabe dizer não às drogas. Se a pessoa não usar um fator espiritual na vida dele, se ele não reconhecer que existe algo que o pode transformar a sua essência a ter outros valores, como ele vai acreditar nele mesmo? Eu estou vendo nas várias situações que a gente passa nas clínicas, o dependente químico, ele não procura fazer uma reforma íntima dentro dele. Aqueles que estão buscando recuperação, aquelas pessoas que buscam uma reforma íntima. Os dependentes químicos crônicos não estão buscando uma reforma íntima. E essa reforma íntima, ela ocasiona o quê? Ela lesa o quê? A alma. Porque é a doença da alma, é a doença do espírito, onde que ele busca o prazer além da sobrevivência da vida. Não sei se conhecimento familiar, não sei que o problema vem também de famílias disfuncionais e vem também de famílias funcionais. Mas o porquê a mídia não abrange os segredos que estão acontecendo nas grandes cracolândias do país inteiro? O porquê que a pessoa não demonstra que ele tem uma doença, que ele não consegue resistir o prazer que o próprio sistema nervoso central, o cérebro, busca imediatamente? Se nós não tentarmos progredir na essência da recuperação, nós vamos perder para o crack. Nós vamos perder para o dependente químico. O porquê que nós vamos perder para o dependente químico? Porque quando ele sai da clínica, se ele não for bem visualizado, por mais que ele seja
tá entendendo? Visualizado pelas clínicas que nós colocamos, muitos recaem novamente e traz um desconforto geral da própria família. Acaba estragando o relacionamento familiar, acaba estragando o relacionamento social na área do trabalho e acaba por totalmente estragando ele mesmo, no qual vem uma situação deplorável. É aí onde que eu vejo que o aumento da área da dependência química, principalmente a do crack, a não contar outro tipo de drogadições, está atacando cada vez mais nossos jovens. Por quê? Porque são orgulhosos, não sabem trabalhar no orgulho. E aonde que nós vamos trabalhar no orgulho? Dentro de nós mesmos. A humanidade está começando a se modificar. A gente vê pelos colarinhos brancos. A gente vê pela própria sociedade. A gente vê que o orgulho está acabando com a raça humana. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: a droga ela vai ultrapassar essas barreiras, vai acabar com os nossos queridos irmãos, estão acabando com as nossas crianças, estão acabando também com os mais velhos, pela crise existencial que ele não acha e não encontra dentro dele os valores primordiais que pode ser Deus, e ele não faz a sua reforma íntima. Então esse esboço que a gente está hoje admitindo com toda a coragem, porque nessa área de trabalho a gente vê tanta coisa que se fosse falar aqui daria mais de 100 livros, mas o suporte para a pessoa buscar uma recuperação é uma reforma íntima. O suporte para buscar uma recuperação são grupos de apoio, pedir ajuda, mas eles saem lá para fora e não pedem. Eles não pedem ajuda. E a família também, tem famílias que não ajudam. E essas famílias que não ajudam, deixam para lá. Quando eles voltam na droga de novo, eles vão querer ajudar, mas hoje o custo também está alto de ajuda. A prefeitura, ou pelo governo, ou pelo Estado, ou pelo juiz. Mas o que nós não estamos mais suportando é que o crack está ganhando, que faz mal à pessoa, ser um produto totalmente contagiante, contaminado, está sendo epidêmico. Pode ver que em toda a cidade existe uma cracolândia. Ou será que só nós profissionais dessa área que observamos isso? Que a doença está pegando em muita gente, seja ela genética, hereditária. Tem muitas pessoas que estão ganhando absurdos com essa doença, para as pessoas que são mais afortunadas. E é uma doença que a pessoa ele tem que persistir na autoestima dele e não negar essa doença. Porque o único que sai perdendo é o dependente químico. Pode acreditar no que eu digo. As famílias também perdem. Mas elas têm uma solução para buscar diferenciada. O dependente químico já não, porque é doente. E essa doença, como é chamada uma doença progressiva, incurável e fatal, ela está na essência do homem. E para curar essa essência, eu preciso buscar outra reforma. Na Bíblia mesmo diz isso. Enquanto não tirares as velhas ideias de você mesmo, não serás um homem novo. Enquanto você não tirar o seu orgulho, o seu egocentrismo,
né? Enquanto você não tiver uma educação adequada para saber o que você está fazendo com a sua vida, você não vai descobrir a sua essência. Vejam, notam bem que quando a gente vai visitar os hospitais, como nós temos enfermeiros que trabalham nas nossas dependências, nas nossas clínicas, onde que a gente interna nossos meninos ou nossas meninas, né? Os senhores de idade, a gente vê que dia de hoje também está saindo muitas doenças venéreas. Por quê? Porque o jovem ele não está mais nem aí. Ele bebe um pouco, se droga um pouco, o orgulho acaba dominando ele. Hoje vejo crianças com 14 anos de idade que já têm filhos. Ontem mesmo, um rapaz de 25 anos teve que ser hospitalizado por arritmia cardíaca, por causa de tanto usar crack. E onde que nós vamos parar? Será que a pessoa não entra numa essência onde que ele admite realmente que ele tem uma doença, que se ele não procurar outros valores, outras reformas íntimas, ele pode ultrapassar essas barreiras? Eu estou falando isso daqui hoje com ênfase, porque o crack está aumentando cada vez mais. Eu peguei uma revista aqui, qual é a atual situação do crack no nosso país, né? Nós temos no dia de hoje, estima-se que o país possua 480 mil usuários de crack. 480 mil usuários de crack. Vocês observaram isso? E olha, são pessoas que são confirmativas na área da saúde. Quando nós internamos a pessoa, a gente puxa todo o laudo dele. Passamos ele pelo médico, passamos ele pelo psicólogo, pelo terapeuta, que também sou eu e vários outros terapeutas de outras clínicas. E quando nós notamos que a pessoa tem um grau de escolaridade superficial, é um elemento que precisa de mais ajuda. Quando nós notamos que o elemento ele tem um ponto a mais na área dos estudos, que ele pode ser uma pessoa que já se formou, ele pode ser já uma pessoa que já é universitário, a gente trata ele de outra forma, não que não são iguais. O porquê? Porque se nós formos dar uma reunião, o que eu estou falando aqui é real, para todos em geral, a doença é a mesma, mas os pontos de comportamento de cada um é diferente, porque diferentemente, cada um veio de uma personalidade diferente. E são os mais afortunados que estão entrando dentro do crack, que estão usando o crack e que estão atravessando o espelho. Pessoas especializadas para dar boas informações para aumentar a autoestima do ser humano. Vocês podem notar, em qualquer rodoviária que vocês forem no dia de hoje, em qualquer bairro à noite que vocês saírem a passeio, se vocês passam perto de um lugar onde que existe um bairro mais pobre, é onde que existe sempre mais tráfico. Na área dos mais ricos é sempre nas festas. E o que eu estou falando é verdade. Porque trabalho há muitos anos nisso, eu observo tudo isso. Então realmente o crack está matando, o crack está acabando com muitos jovens, que isso nós mostramos no nosso monstruário da Fênix, quase toda semana. O Bruno, ele toma conta dessa parte. Então note bem,
se nós não tomarmos uma solução e internarmos esses meninos que estão morrendo por causa do crack, realmente daqui a 2 anos, essa epidemia será mais forte. Será que aquelas histórias em quadrinhos, aqueles filmes que a gente vê daqueles zumbis andando à noite, aquilo pode ser verdade? Se nós não internarmos os nossos filhos, não internarmos os nossos parentes que estão dependentes dessa droga amaldiçoada, perderemos muitas pessoas por aí. A consideração por vocês, agradeço aos Narcóticos Anônimos, os Alcoólicos Anônimos que participam, vejo que são grupos confidentes, são gerações novas que estão crescendo, mas infelizmente as drogas estão vencendo. E nós estamos aqui prontinho para ajudá-los em qualquer tipo de situação que vocês precisarem. Os telefones da Fênix estão à sua disposição. Tem o Bruno que está trabalhando comigo, também está à disposição no computador o dia inteiro para quem precisa de internação. Temos várias clínicas que podemos internar seus filhos. Temos a Monster, no qual eu participo e trabalho como psicoterapeuta. O Mengão, agradeço o Mengão de coração pelo que ele faz por esse povo usuário. Agradeço a vários amigos meus que participam desse trabalho, a vários profissionais que estão lutando para um trabalho melhor, para uma juventude mais sadia, para uma juventude com ênfase de crescimento e amadurecimento, sempre tendo como um despertar espiritual em sua alma, para conseguir as suas reformas íntimas. Desde já eu agradeço a todos que compartilham comigo na Fênix, aquelas pessoas que me ajudam, ao Bruno e a todas as pessoas que realmente estão no propósito de ajudar a progredir esse país, tirando as drogas do indivíduo. Meu muito obrigado.